Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Galaxy 1964 feito na escala 1:18 pela Sunstar. Então fique comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, deixe também seu like, aproveite para compartilhar o vídeo que isso ajuda bastante também o canal e clique no sino para as novidades. É isso aí, então vamos dar uma olhada nos detalhes desse carro agora. O Galaxy para 1964, eu vim a conhecer esse carro no final da década de 80 e foi numa situação inclusive interessante que eu já comentei no vídeo do Plymouth Fury de 1977. Foi exatamente na mesma loja de carros antigos em que estava aquele Plymouth. Tinha um Galaxy 64 como esse, conversível, só que branco em vez de azul. E esse carro era um carro impecável. Me chamou a atenção essa grade de linhas bicudas, com esses 3 bicos que tem no desenho. E o emblema escrito Galaxy em letra cursiva, letras Ford no capô. E eu não conhecia até então nenhum Galaxy com faróis horizontais, mas apenas aquele modelo que nós tínhamos por aqui, ou mesmo o 65 com uma vaga lembrança. A partir daí eu comecei a conhecer esse Galaxy, depois conheci o 63, 62, e os demais modelos de 1959 até o final da linha do Galaxy em 1976 nos Estados Unidos. Esse modelo era na época equipado com motor 289, era o motor base da linha Galaxy, e nos Estados Unidos a linha Galaxy veio substituir a linha Fairlane no segmento dos full-sized a partir de 1963, se não me falha a memória, porque até então havia o Ford Fairlane, que era um modelo mais básico, e o Ford Galaxy, que era um carro de acabamento um pouco mais refinado. O Ford Fairlane era o carro top de linha da Ford nos anos 50, com principalmente aquele Ford Fairlane Crown Victoria, que tinha aquele teto de plexiglass em 1955 e 56. Apesar daquele teto ser uma verdadeira estufa, o carro era muito elegante e tem linhas muito bonitas, e hoje é muito valorizado como um item colecionável. Em 1959, nos Estados Unidos, surgiu o Galaxy como uma versão mais luxuosa de acabamento. Inclusive o carro era chamado Ford Fairlane Galaxy 500. Um carro de linhas totalmente novas e com teto retrátil, conversível, com aquele teto rígido que se recolhia dentro do porta-malas, inaugurando um patamar novo na Ford, parecido com o que aconteceu com o Impala em 1958 na Chevrolet, que veio substituir o Bel Air como a versão top de linha. O Bel Air passou a ser intermediário, o Impala passou a ser o top de linha. Na Ford, o Galaxy passou a ser o top de linha e o Fairlane, que era o top de linha, foi para intermediário. Posteriormente, foi criado o Ford Custom, que seria o Galaxy pelado, similar ao nosso Galaxy pé de camelo, que foi fabricado muito pouco aqui no Brasil, acabou não tendo sucesso, porque quem comprava um carro daquele preço não queria um carro pelado, mas sim um carro luxuoso, com alguns confortos, alguns mimos, né? Principalmente um carro desse tamanho com direção mecânica é meio complicado. Mas nos Estados Unidos, o Galaxy tinha várias versões de carroceria, de motorização. No Brasil só foi lançado como um sedã de 4 portas, veio primeiro com motor 272, em 68 já mudou para 292 e em 76 para o 302, que era um small block da Ford, usado já no Maverick, e um motor muito considerado como um dos melhores feitos pela Ford até hoje. O Galaxy nacional era um carro considerado xoxo em matéria de desempenho, porque o motor 272, tanto o 272 quanto o 292, que eram aquele bloco em Y, o Y-block, como se chama, eram motores considerados fracos para desempenho, eram motores de caminhão. Então a ideia daquele motor era ser um motor para fazer força, mas não um motor de desempenho. E isso acabou penalizando um pouco o desempenho do Galaxy, que era um carro que até deslanchava bem numa rodovia, mas não era um carro veloz, era apenas um carro para você viajar confortavelmente, com uma boa velocidade, mas sem querer exigir muita coisa dele. Nos Estados Unidos, o motor básico da linha Galaxy era o 289 V8 de 195 HP. Poderia ter outras opções de motor, inclusive houve Galaxies com potência bem grande nos Estados Unidos, ao contrário daqui, onde só existia mesmo uma opção de motorização. O modelo Custom, que era o básico, poderia ser também equipado com 6 cilindros, já que ele era uma versão considerada mais econômica do Galaxy, e não tinha, lógico, que a opção de carroceria conversível, carroceria fastback,
que seria um teto parecido com o teto do Dodge Dart, e outras opções de acabamentos, ficando limitado basicamente a sedã 4 portas, um coupé, uma station wagon, ou seja, carros com carrocerias mais básicas, inclusive porque ele era um carro mais despojado. Essa versão de Galaxy é o Galaxy 500 XL, era o top de linha da linha Galaxy, sem considerar a versão LTD, que era ainda mais incrementada, sendo a Galaxy 500 a intermediária e a Custom a versão de entrada. No Brasil, diferentemente disso, nós tivemos o Galaxy 500, mais para frente, em 1969, foi lançado o LTD, um pouco mais para frente o LTD Landau, que era um LTD ainda com mais luxo, e quando a linha teve o facelift mais radical de todos, que foi em 1976, havia 3 versões, que era Galaxy 500, versão de entrada, LTD intermediária e Landau A de luxo. Essa miniatura é feita pela Sunstar, tem uma qualidade boa, é uma linha intermediária, não é nem a Platinum, que é aquela mais sofisticada, e nem uma linha totalmente básica. Então tem um acabamento razoavelmente bom, de acordo com o seu padrão, compatível, por exemplo, com o Zertel, inclusive no quesito da tampa traseira que não abre. Curiosamente, o Galaxy 63 tem a tampa traseira que abre e mais alguns detalhes que não existem nesse por conta dessa tampa fixa. A miniatura foi feita com uma pintura de qualidade boa, tanto que essa miniatura é bastante antiga na minha coleção. Se não me engano, foi comprada em 95 ou 96, então ela já tem aí os seus mais de 20 anos. Não tem caixa há muito tempo, então foi guardada dentro distante durante esse tempo todo e está bem conservada. A gente pode perceber que a qualidade dessa miniatura da Sunstar é boa, porque os cromados estão todos em bom estado, a pintura está em bom estado, existem alguns pequenos desgastes só em função do tempo, mas o carro está muito bem preservado, inclusive porque esse carro já tomou bastante poeira e já foi lavado inúmeras vezes. A qualidade da pintura é boa, ela tem um brilho razoavelmente bom, não tem imperfeições, não tem porosidades, não tem nenhum tipo de defeito. As rodas e os pneus também são bem fiéis ao original, os pneus estão bons também, mantidos bem íntegros. O nível de detalhamento da miniatura é também bastante. A frente do Galaxy para 1964, os primeiros Galaxies dos anos 60 tinham faróis horizontais, como esse, faróis duplos, inclusive foi uma tendência que começou em 1958 nos Estados Unidos e seguiu à frente durante a década de 60 e depois um pouco na década de 70, quando os carros passaram a ter também faróis quadrados, retangulares. No caso desse modelo, dá para perceber uma intenção muito grande de concorrer com o Impala, que era o seu concorrente mais direto da GM. Inclusive pelas opções de carroceria que eram oferecidas, pelas opções de motorização, eram carros bastante equivalentes, até mesmo com relação aos seus serviços prestados como carros de polícia, porque houve muitos carros de polícia da Ford, principalmente os Ford Custom. Eram basicamente este mesmo carro, porém com uma carroceria sedã e linhas mais simplificadas, com menos ornamentos, menos cromados e menos detalhes. Um detalhe interessante dessa grade, que eu particularmente acho que é o charme desse modelo do Galaxy, são esses 3 bicos que existem aqui, umas protuberâncias que foram feitas no desenho da grade, o logotipo Galaxy ali logo do lado da primeira, do lado do motorista. O V8 289, feito em preto com as tampas de válvula e a panela do filtro de ar em dourado. Tem algumas linhas no cofre do motor, que é todo feito em preto, na mesma peça plástica do chassi. E tem aquela bolsa azul no canto direito do carro, que é o reservatório de água. Em vez de ter um reservatório de plástico de água, era uma espécie de uma bolsa, parecida com aquelas bolsas de água quente. Uma solução bastante utilizada em vários carros que existiam naquela época. O painel dianteiro está bem simplificado, o cofre do motor desse carro é relativamente simples, mas é um simples bem feito. As dobradiças do capô são aquelas mais convencionais das miniaturas, mesmo não imitam as dobradiças originais do carro, mas mesmo assim não são peças que chegam a ser grosseiras. A antena é fixa e o capô tem uma abertura e um fechamento bem corretos. Com o interior do Galaxy, com um painel muito elegante, o interior todo feito em branco, é um branco levemente tendendo para o creme, que combina muito com esse azul. Tem um aspecto muito agradável mesmo para esse carro. O interior dele é todo feito em plástico, não tem tecido imitando carpete, os pedais são apenas estampados ali na parte de baixo, como nós podemos ver, só o acelerador e o freio, já que é um carro automático. Estes detalhes aqui realmente poderiam ser melhores. Tem os bancos que basculam,
Isso é um detalhe bastante interessante. Esses bancos têm também um acabamento feito em cromado. O cromado está um pouquinho gasto, porque afinal de contas é uma miniatura antiga já. Volante de 3 raios com o aro da buzina, como era do Galaxy mesmo. E a peça cromada do painel, que seria o acabamento do painel com os instrumentos, que é uma peça única nesse modelo. Bastante simples, com os instrumentos estampados nela e também nos outros clusters aqui com decalques de boa qualidade. Então posso dizer que é um acabamento aceitável, já que é uma miniatura de padrão de básico para intermediário. Facilidade do carro conversível, nós podemos ver os detalhes do interior com muito mais facilidade, já que é tudo aberto. Câmbio automático em console central, com essa manopla redonda, em vez de ter aquele botão lateral que existe naquele câmbio em formato de T. Manivela do quebra-vento, como existia também nos Galaxies nacionais. A do vidro está aqui embaixo. São duas manivelas que a gente vê na porta. E o acabamento cromado das portas com o estofado com as costuras, muito parecido também com o que existia nos Galaxies nacionais. Do lado do passageiro, painel bem charmoso, bem elegante mesmo para o Galaxy, aquele velocímetro de escala horizontal, como foi adotado também nos nossos Galaxies aqui, que na verdade era o modelo 66 americano, e o logotipo Galaxy ali na tampa do porta-luvas do lado direito, feito em letra cursiva. Bastante elegante. É interessante como os interiores desses carros, os painéis eram bem elegantes, eram bem ornamentados, né? Hoje em dia a gente só vê plástico. Traseira do Galaxy, com cromado, o friso cromado contornando toda a traseira, as duas lanternas redondas. Em 65 elas seriam retangulares verticais, em 66 retangulares horizontais, exatamente como do nosso Galaxy aqui. Esse cromado do chapão traseiro e a tampa do porta-malas que vinha até esta linha de friso, não ia até embaixo como aconteceu de 65 em diante. O contorno do para-choque em volta das lanternas traseiras e as linhas muito elegantes fechando com esse cromado. Uma pena que essa tampa não abre. A parte de baixo do carro está muito bem feita, esse carro é carroceria e chassi. O Galaxy era um carro full-sized, ou seja, carro grande, para os padrões americanos inclusive, e feito com carroceria e chassi, ao contrário dos Chrysler, que eram, por exemplo, monobloco. Nesse caso, a base dele está bem feita. A diferença dessa base para a base do Zertel, por exemplo, é que o Zertel tem os escapes e o cardan como peças à parte, e nesse caso elas estão estampadas na base, assim como a parte de baixo do motor e do câmbio. Lembrando que é uma linha de básico para intermediário. Os escapes do tanque estão na cor certa. O motor eu não tenho certeza que esteja, porque normalmente os motores da Ford são azuis e aqui só o cárter está feito em azul. Suspensões estão relativamente simples, mas bem feitas. Não são funcionais, mas as rodas dianteiras esterçam. Analisando esse carro de 0 a 10, daria para ele um 9, acho que merece a nota, porque afinal de contas é um modelo muito bem feito, bonito, atraente, tem alguns detalhes a serem melhorados, é lógico, já que é um modelo intermediário, mas dentro do intermediário é um modelo bem feito, com detalhes bastante aceitáveis e bastante interessantes. A pintura também tem boa qualidade, os cromados de boa qualidade, e a durabilidade desse modelo ao longo de todos esses anos mostrou que é um produto bom. Agradeço então por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, curtir e compartilhar o vídeo e também clicar no sino para as novidades. E deixa aí embaixo nos comentários os seus comentários a respeito do carro, do vídeo. Se você tem mais alguma informação sobre o Ford Galaxy e queira compartilhar conosco também, fique à vontade para compartilhar as informações aí nos comentários. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.